Fala, meu povo, agora voltei aqui com o relevo do Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, a gente vai ter dentro do nosso estado, tá, quatro grandes compartilhamentos de relevo e um desses compartilhamentos é subdividido, tá? Então, eu vou começar mostrando para vocês essas unidades geomorfológicas do Rio Grande do Sul. Eu tenho dois mapas aqui, né? O primeiro é chamado de mapa de hipossometria, que é assim, é um mapa que mostra a altitude. Quanto mais perto da cor vermelha, maior a altitude daquela formação de relevo, tá? Então tu vai lembrar disso, quanto mais perto do verde, menor a altitude que a gente vai ter, certo? Então assim, verde escuro representa uma unidade de relevo muito baixa. E o vermelho escuro representa uma unidade de relevo muito alta, certo? Então a gente começa aqui por essa região que vocês estão vendo aqui, que está sublinhada em vermelho aqui embaixo, que é justamente o que a gente vai chamar de compartilhamento do Planalto Meridional. Vai me perguntar assim, por que meridional se ele está no sul? É porque na classificação de relevo do professor Jurandir Ross, lembra dele? Ele é o último, ele é o que jura que está certo. Ele vai falar pra gente que o relevo ele se caracteriza por uma formação de planaltos, planícies e depressões. Planaltos, maior erosão, planície, maior sedimentação, e nas depressões a gente vai ter uma área rebaixada em relação ao relevo do entorno, que podem ser depressões absolutas abaixo do nível do mar ou relativas acima do nível do mar, e são áreas que se encontram dentro dos planaltos e dentro das planícies, tá? Essa formação aqui ao norte do Rio Grande do Sul, ela é formada por rochas ígneas do tipo basalto, tá? E de um grande derrame de lava que em alguns concursos já apareceu com o nome de trap. Então tu fica ligado, tá? No noroeste a gente tem as maiores altitudes, com a presença do Monte Negro, que é localizado em São José dos Ausentes. É um monte de maior elevação, né? 1.398 metros de altitude em relação ao nível do mar. Tá? Nas bordas do Planalto Meridional, a gente tem a formação da Serra Geral, uma área escarpada, que é uma área que tem um declive extremamente abrupto, né? Uma área de declividade total, assim, cortada nas escarpas, tá? Então é uma formação fascinante, né? É um ponto turístico e tudo mais. A gente tem aqui nessa região os parques nacionais do Itaimbezinho, por exemplo, né, que é um parque nacional tombado, que não pode ser usado de maneira alguma, apenas para o turismo e tudo mais. Então, Planalto Meridional no norte do Rio Grande do Sul, tá? Depois do Planalto Meridional, a gente tem essa área aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui para mostrar para vocês. A gente vai ter essa areazinha aqui, que é uma área de relevo de cuesta, tá? O que seria um relevo de cuesta? Ó? Onde a gente tem um soerguimento mais abrupto e depois, em direção ao outro lado, ele vai suavizando o declive, tá? Então eu posso dizer que essa área aqui, ó, do relevo de cuesta, ela é uma área escarpada também, certo? A erosão eólica que aconteceu, a gente teve a formação de uma escarpa e depois ela vai simplesmente, ó, com um declive suave para o outro lado, tá? É uma prolongação do Planalto Meridional que sofreu processos erosivos diferenciados e intensos naquela região, tá? Então a gente vai ter ali a formação de um monte de coxilhas, exposição de rochas e tudo mais. Cuesta do Aedo, lembra disso, tá? Além do relevo de cuesta, já apareceu o Planalto Meridional na URGS, tá? Deixa eu passar aqui para mostrar para vocês a questão. Olha só. A URGS perguntou assim: no ponto A, em direção ao ponto B, tá?
quais são as cidades que são indicadas para a gente. Aí eu coloquei aqui, obviamente, 2 mapas para a gente entender o que estava falando, tá? Do ponto A, eu posso ver que existe uma elevação aqui. Então eu imagino que seja uma cidade do Planalto Meridional. No ponto B, eu estou vendo que tem uma queda no meu relevo com um rio passando ao meio. Então aqui, o que eu sei, né? Que o rio Jacuí nasce aqui no norte do estado, próxima à região de Passo Fundo, e ele desce em direção à Depressão Central até desaguar aqui, ó, na Laguna dos Patos, e onde ele forma o delta do Jacuí, né? Essa é a formação que ele faz aqui. Então, baseado nesse conhecimento prévio, tu tem que ter esse conhecimento prévio, né? Tu tem que lembrar que tu precisa saber onde estão as principais cidades do Rio Grande do Sul. É uma necessidade que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai te cobrar, tá? Baseado nesse conhecimento prévio, eu tenho aqui, ó, que a minha formação é de Passo Fundo a Caçapava do Sul. Onde é que está Passo Fundo? Está aqui. Onde é que está Caçapava do Sul? Está aqui. Então, ó, eu saio do Planalto Meridional e desço para a borda do escudo sul-rio-grandense até a Depressão Central, passando pelo rio Jacuí, que vai fazer essa voltinha ali, tá? Então, essa era a formação, era isso que a URGS queria de ti, muito ligado nessa questão aqui. Além disso, a gente tem aqui essa área de verde, que é chamada de Depressão Central. Tá? A Depressão Central é uma área rebaixada do relevo, onde a gente tem rochas sedimentares. Então, planaltos, planícies e depressões. Depressão Central, rocha de origem sedimentar. Tá? Aqui a gente encontra o arenito, por exemplo. Terrenos, por ser uma depressão, de baixa altitude, tá? Com declividades mais suaves, certo? A gente não vai ter grandes declividades aqui. Depois a gente vem para essa área de laranja escuro aqui, que é o escudo cristalino, ou chamado também de escudo sul-rio-grandense. Tanto faz, os 2 nomes eu já vi aparecer, tá? É uma formação extremamente antiga, lá do pré-cambriano. Lembra, tudo que é do pré é muito antigo, pré-cambriano, tá? Muito antigo realmente. A ação da erosão, processo erosivo tanto de água quanto de vento, tá? Nos leva aí a um fragmento de relevo extremamente desgastado, certo? Muito desgaste mesmo nessa região. A altitude média aí, aliás, as altitudes não passam de 600 metros, então é uma área bem desgastada realmente, tá? E por fim, a planície costeira, que é a planície que vem ali do Quaternário, né? É a mais recente, a formação geológica mais recente que a gente vai ter. Uma faixa de areia de 620 quilômetros aproximadamente, tá? A gente tem uma formação cheia de lagoas e lagunas ali, tá? E é uma área que tem um processo de sedimentação muito forte, por causa da erosão marinha, lacustre e fluvial ali, tá? Marinha e flúvio lacustre é o nomezinho que pode aparecer para vocês. Da planície costeira, eu quero que tu lembre dessa situação aqui, ó, que é justamente o processo erosivo que tem acontecido no litoral do Rio Grande do Sul devido à remoção, tá, da vegetação de restinga, que é aquela vegetação que precisa ter na região litorânea. Então, municípios como, por exemplo, Xangri-Lá estão tendo severos problemas por causa da expansão imobiliária nas áreas de restinga. Se você remover a restinga, a areia vai entrar na casa e vai entrar nas residências, né? E vai acabar tomando parte do espaço do homem, tá? E aí alguns moradores, eles estão tentando ações antrópicas na região, que é justamente você construir na área de restinga para tentar evitar o avanço da restinga. Olha que paradoxo isso, né? Tu remove a restinga, depois tu tem que construir na restinga, tá? E a FEPAM diz assim, ó,
A Fundação Estadual de Proteção Ambiental informa que as regiões de dunas são consideradas áreas de preservação permanente, conforme a legislação ambiental vigente. Dessa forma, qualquer ocupação ou intervenção nessas áreas é caracterizada uso indevido do solo. Caso exista interesse público ou social em promover alguma intervenção, o município deve incluir essas ações no seu plano de manejo de dunas, que é um instrumento que orienta a proteção dessas áreas. Cabe ao município identificar pontos de conflito e solicitar autorização para eventuais intervenções. Então, o que a FEPA está dizendo, gente? Não, vocês removeram a restinga, você não pode simplesmente chegar lá e construir outra coisa no lugar da restinga. É preciso uma organização desse espaço para que não haja problemas futuros, tá? Então é assim que funciona. Não pode eu remover uma vegetação de restinga e depois tentar construir alguma coisa em cima da restinga, certo? Então a gente fica bastante ligado em relação a esse problema aqui, tá? Sobre os recursos minerais, eu quero que tu lembre que no Rio Grande do Sul a gente tem esse cinturão carbonífero, tá? Na região sul do nosso estado, principalmente na borda do escudo sul rio-grandense, a gente tem as maiores reservas carboníferas. Muita atenção para a bacia carbonífera de Candiota, tá? Que é uma que pode aparecer para vocês. E esse projeto aqui, chamado de projeto Mina Guaíba, tá? É um projeto extremamente polêmico por causa dos fatores ambientais, né? Os impactos ambientais na região de Delta do Guaíba, a questão da qualidade da água, de você minerar uma região de delta, tá? A preocupação com a saúde local. Então, a mina de carvão de Eldorado, no Jacuí, a gente chama ela de Mina Guaíba, é um ponto de destaque para a gente ficar ligado, tá? Ainda temos a questão do calcário, as jazidas de calcário de Caçapava do Sul e São Cepé, na borda do escudo sul rio-grandense. Basalto na região de vocês, tá? Região de Serra, na Serra Gaúcha a gente tem aí a extração do basalto, então, que é importante, rocha utilizada muito para construção civil. Areia e argila na depressão central, a gente vai encontrar, e cobre e prata em menor quantidade lá na região de Caçapava do Sul, tá? Então a gente fica de olho nisso, certo? Tu lembra ainda que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul 3 geoparques, que são os territórios definidos pela Unesco, onde a gente tem uma combinação de geodiversidade, biodiversidade e cultura, tá? Então, os geoparques do Rio Grande do Sul são importantes ferramentas de geração de renda, engajamento comunitário, tá? E a gente tem o Geoparque de Caçapava do Sul, o Geoparque da Quarta Colônia e o Geoparque Caminhos dos Canyons lá no extremo norte. São os 3. No Brasil só existem 4 geoparques e 3 estão no Rio Grande do Sul. Então é uma coisa para te ficar bem ligado, tá? Então, geoparques, uma aposta aí para nossa prova de Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho eu volto com mais Rio Grande do Sul para vocês.